Mensagem do livro Médiuns, de João Nunes Maia, ditado pelo espírito Miramês. Obsessão. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Marcos capítulo 9, versículo 18. A obsessão é um mal coletivo na atualidade. Dela partem inúmeras enfermidades contra as quais a medicina luta, eis porque a bondade de Deus fez reviver a doutrina do Cristo na expressão do Espiritismo na face da terra, como receita divina. O remédio deveis buscá-lo na farmacopeia do Evangelho, tendo no Mestre o médico das almas. Todavia, nós mesmos é que devemos tomar os medicamentos, pois, para cada um, o efeito é diferente. O materialismo na Terra encontra nos homens que com ele afinizam instrumentos de espírito da mesma estirpe, que trocam ideias no silêncio das ondas magnéticas, ampliando dúvidas nos corações que tentam esquecer a linha doutrinária de Jesus. E daí partem ramificações de doutrinas nascidas sobre colunas carcomidas pelos seus próprios fundamentos. Contradizendo suas exposições, negam a mediunidade e se servem de médiuns para os espíritos das sombras que os dominam mais do que aos próprios médiuns da luz. Esses últimos ganham o respeito dos seus direitos por se tratarem de sensitivos de entidades de alta compreensão espiritual. Os primeiros impõem-lhes as suas intenções, não deixando vestígio de que são eles os que compram as ideias formadas nas mentes dos seus tutelados. A engrenagem da obsessão é, por assim dizer, de difícil comprovação. Se procurais somente a letra, ou como quiserdes compreender somente a forma, deslizareis em veredas incompreensíveis, achando que estais com a razão, de posse da verdade. Mas a ilusão não é total, é parcela da consciência profunda. De vez em quando, lança dúvidas no consciente por força da própria verdade, e a alma passa a cismar acerca do que afirma, e trava consigo mesma monólogos intermináveis. Este já é o caminho para crer na realidade dos preceitos de Jesus na comunicação dos espíritos, reencarnação, etc. Todavia, não poderemos alardear poderes psíquicos que ainda não alcançamos. Isto é menosprezar os valores espirituais. Os extremos não nos fornecem pouso de segurança. São neles que se alicerçam as maiores obsessões. E a desobsessão das pessoas escravizadas a elas, os extremos se faz gradativamente por meio de mudanças internas. Aparecendo um homem possesso de espírito inferior, que dominava por completo as suas faculdades e o fazia sofrer desde criança, foi levado à presença dos discípulos do Mestre, que nada puderam fazer. Quando esse vê o Cristo, agita o doente, espuma, rilha os dentes e vai saindo do enfermo, deixando como se estivesse morto. E Jesus ordena: não tornem mais para junto dele. E os discípulos vieram ter com o Mestre, querendo saber
o porquê de eles não expelirem o demônio. E o Senhor respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. As obsessões são diversificadas. Em todas as suas expressões, é indispensável que busquemos suas raízes. Elas são enfermidades da alma, tanto desencarnada quanto encarnada. E para que possamos ser bem-sucedidos, diagnostiquemo-las bem para melhor efeito do medicamento. Almas afins se prendem umas às outras por leis dos iguais. Escrevei as vossas ideias, os vossos impulsos, analisai bem, que notareis o tipo de companhias espirituais que vos cercam. O médium é qual um receptor que faz ouvir a mensagem da estação sintonizada por faixa. O medianeiro se prende por prazeres idênticos a determinadas entidades que falam e convidam ainda seus companheiros a falarem também por instrumento que a ele se entrega na força das mesmas ideias. Quando queremos sair de uma faixa de vida, só conseguiremos da mesma forma que tiramos um rádio de determinada estação, mudando de canal. Mudar de canal de vida é fazer uma modificação interna. Esforçamo-nos na autoanálise, gastando conosco mesmos aquele tempo que perdíamos em criticar os outros, procurando corrigir os nossos próprios erros, que o tempo nos mostrará outras dimensões em que vamos viver. O médium é mais visado pela obsessão, por ser mais sensível à influência espiritual. Essa casta de espíritos é afastada por orações, na verdadeira mística da palavra, criando um ambiente favorável como se estivesse em permanente oração e jejum. O jejum referido por Cristo significa deixar de pensar como de costume, nas lamentações, nas injustiças, no medo, no ódio, na inveja, no ciúme, etc. Neste exercício permanente, vamos ganhando força e desligando-nos das insinuações inferiores de todas as influências das trevas, aprumando-nos como médiuns de Cristo no serviço de Deus. A obsessão nasce de milhares de pontos na invisibilidade dos nossos pensamentos, palavras e gestos. E se não encontrar resistência, ela se avoluma qual as gotas de chuvas que formam poças, lagos, rios e o próprio mar. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que os expelissem e eles não puderam.